e com vários associados presentes. Ok, muito obrigado, doutor Isaac. Obrigado a todos aí presentes. Vocês conseguem me ouvir bem? Estão me vendo? Depois eu vou cortar a imagem aqui minha, só para economizar aqui, economizar não, digo, não perder performance, né? Mas agradeço aí de antemão a oportunidade, o convite. Vou tentar aqui ser o mais simplório, no sentido de apresentar uma tecnologia, mas, ao mesmo tempo, traduzir isso em questões de negócio, né, de como isso pode ajudar e facilitar os desafios que a gente tem na área de iluminação pública, na telegestão, vamos falar assim, né? Dando um pouquinho mais de background ainda a respeito da minha pessoa, eu já sou oriundo da área de tecnologia, trabalhei muitos anos na IBM, depois eu fui para a área de, digamos, de telecomunicações, trabalhei em operadora como a Embratel, depois fui trabalhar na área de fornecedores de equipamentos para rede sem fios, e depois acabei caindo na área de... Voltei para a IBM, acabei me encontrando mais na área de energia, trabalhando com distribuidoras de energia para sistemas de, vamos falar de smart grid, né? Então, desde 2008, a gente vem falando no mercado que smart grid é uma coisa importante e tal e tal. E, para falar a verdade, agora, depois de 10, 11, 12 anos, praticamente, é que os grandes projetos estão começando a aparecer, sair da prancheta e com licitações. Lá no Paraná, eu moro em Curitiba nos finais de semana, né, mas trabalho aqui no Brasil todo. A Copel está fazendo um projeto com 450 mil pontos e vai lançar uma próxima etapa com 1.100.000 pontos, medidor inteligente, comunicando com redes, né? A CEMIG, aqui em Minas Gerais, também está fazendo um projeto de 250 mil. O Grupo Enel, em São Paulo, quer fazer com o medidor deles, uma tecnologia deles, 3,6 milhões de medidores. Por que eu falei essa pequena introdução? Porque eu acho que a gente está passando por essa mesma transformação no sentido de Smart Cities, e aí a primeira aplicação, digamos, a aplicação mais imediata é a iluminação, a gestão da iluminação pública, né? E eu acredito que, como hoje a velocidade das coisas anda mais rápida, os 12 anos que se levou, talvez por questões regulatórias, ou talvez por as questões, né, do setor elétrico em específico ser um pouco mais complicado, aqui elas podem se traduzir em 3, 4, 5 anos. Isso já começou, já temos aí exemplos de Belo Horizonte, né, da BHIP, eu participei de todo o processo, acabei sendo o ganhador, mas aí a empresa que eu estava trabalhando, que era a Silver Spring, foi comprada por uma outra empresa, e aí desandou a negociação, lá já estava ganho, então a assinatura de contrato e o segundo o concorrente foi chamado, mas existem várias formas de tecnologias, né? E o grande desafio que eu gostaria de compartilhar com os senhores é aquela questão: tecnologia existem inúmeras e capazes de fazer todas e qualquer coisa, né? Mas se ela não for simples, barata, né, que dê modelo de negócio, que dê um business case e que também tenha a flexibilidade de adoção, a gente dificulta, né? E nem todos os projetos têm condições de fazer implementações complexas, grandes, de grandes volumes, e tem essas ideias que você vai fazer 100%, 30%, como é o caso lá de Belo Horizonte, né? Então, fica sempre nessa questão. E aí já trabalhei com tecnologias de rede mesh, que vocês alguns já devem ter ouvido falar, com tecnologias de até PLC, que já é o caso da França, de Paris, que usa isso, né? E aí você começa a ver que, com o avanço das tecnologias, a gente começou a trazer esse custo e essa flexibilidade mais factíveis para a realidade. Então, foi a ideia do sistema NOx. Ele nasceu inicialmente uma tecnologia em cima da tecnologia de mesh, né, de White Sun, que é padronizada, tal. Já rondou pela área de outras tecnologias que se fala muito no mercado, que é o Sigfox, o LoRa, LoRaWAN, mas hoje o que a gente fez? A gente foi com uma tecnologia baseada em redes públicas. Você não precisa construir uma rede. Eu vou dar mais detalhes à frente. Feita essa pequena introdução, queria saber se tem alguma pergunta, alguma coisa, e aí eu vou dando pausas para a gente poder ter uma interação também aqui no diálogo nosso, né? Ok. Então, a tecnologia NOx, ela é, digamos, um sistema de gestão, telegestão, mas é a primeira que está disponibilizando essa plataforma em redes públicas. Podem ser redes privadas, mas a gente está trabalhando em redes públicas em cima da telefonia celular. E, para já tirar qualquer fantasma, não é a telefonia tradicional, não é o GPRS, o 3G, o 4G, que tem custo alto, que às vezes falha, porque isso, porque aquilo. Está trabalhando em cima da tecnologia LTE, que é uma tecnologia que tem
long, long term evolution, ou seja, ela permite uma evolução contínua, é padronizada mundialmente, todas as teles mundialmente usam essa tecnologia, e especificamente dentro dessa tecnologia, ela está usando o que eles chamam de Narrowband IoT, ou seja, você pega a faixa de frequência que você tem e você pega as bordas dessa faixa de frequência, então ela não concorre com outras aplicações, com a voz, com os dados do celular, com o SMS, você tem essa facilidade, e aí por isso ela se caracteriza como uma tecnologia de internet das coisas, e a gente consegue ter soluções de cobertura melhores, por causa do tipo de modulação, frequência e tudo mais, então você consegue atingir distâncias de 3, 4 vezes maiores do que uma cobertura normal do celular com a mesma torre, e ela também tem a performance muito boa, mais do que suficiente para iluminação pública, mas principalmente ela pode se enquadrar nesses novos modelos que está sendo publicado pela Anatel, pelo governo federal, onde você vê drasticamente reduzir os custos do custo mensal, digamos, do OPEX dessa solução para ter a franquia de dados, né? Então, ela é composta, essa solução é composta do módulo, hoje funcionando com redes da TIM. A TIM é uma empresa que já tem 3.000 e poucas cidades ativadas com essa tecnologia, já está instalada, então, quando você vai ativar naquela cidade, você verifica a TIM, liga lá a chave e passa a comunicar, mas a Claro tem, a Vivo tem, né? Ela tem bastante, um custo bem mais reduzido e mais competitivo, e aí possibilita, né, toda aquela questão do projeto de iluminação pública, uma economia adicional na energia, pela dimerização, pela manutenção dos ativos e tudo mais, né? Maior eficiência, gestão e tudo. Você consegue, com isso, acompanhar a gestão, a operação e os seus níveis de serviço que você tem que entregar para o município, né? E pode ser a possibilidade de construção de uma plataforma de cidades inteligentes. Mas, putz, tudo isso aí é igual ao que os outros falavam, né? O que efetivamente, qual é, digamos assim, qual é o diferencial, né? É que você vai ter uma flexibilidade que eu vou expor adiante, né? E que vai permitir tudo isso. Eu não vou aqui entrar em detalhes, mas vocês já estão, né? Pela própria natureza do trabalho, do dia a dia de vocês, já estão todos acostumados com a questão do LED. Então, essa aqui é uma apresentação que a gente fez lá para o time de vendas da TIM, para que eles pudessem ir nos municípios, nas empreiteiras, nas construtoras, nos consórcios, nas concessões, e poder ter diálogo, né, com os gestores. Então, a gente já sabe aí dos benefícios que o LED e a revolução que ele está fazendo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, depois vocês vão ter acesso à apresentação, né? Mas isso aí já tá bastante conhecido e mensurável, né? A economia que pode trazer, tanto do ponto de vista operacional, tem estudos mundiais que mostram qual o saving que isso pode acontecer, mas além do saving normal, não sei se consegue ficar visível aí, mas se você fizer a dimerização e a dimerização com LED, você aumenta, né, ainda mais o percentual de economia que você consegue fazer. Então, esse é um reporte que foi feito estudo em várias cidades nos Estados Unidos, né, e mostraram que a adoção do dimming e do LED, né, permitiram uma redução muito mais significativa ainda do consumo de energia e custo operacional e manutenção, né? Então, isso aí já... Depois a gente pode entrar em detalhes, aqui tem um filmezinho, mas mostrando qual a diferença de uma operação quando você faz uma dimerização remotamente, o que envolve isso. E tem projetos bastante modernos, onde você pensa em colocar sensores para ruas que não tem muito tráfego à noite, você pode dimerizar, e aí, conforme detecta a presença, você aumenta a intensidade, assim por diante. Então, realmente, a telegestão permite isso. E agora, aqui no Brasil, entra muito mais aquela questão de realmente medir o consumo real e contestar, né, digamos, contestar não, né, mas fazer o pagamento da energia realmente pelo consumo realizado e não pela avença, pelo cálculo de determinado padrão de potência versus o tempo, né? Então, acho que esse é um passo importante. Houveram mudanças regulatórias, com o Inmetro, tudo, né? Perdão. Então, isso realmente a gente vai explanar um pouquinho também sobre isso. A M2M tem atuado muito na área de energia elétrica, mas já vem há
há vários anos, pelo menos há 3, 4 anos, trabalhando nessa construção dessas plataformas, né? Hoje a gente trabalha já com sucesso em mais de 200 mil equipamentos implantados aí na área de energia elétrica. A gente tem alguns pilotos que a gente fez com a própria BHIP e depois fizeram com outras, mas aí quando chegou em processos finais competitivos, talvez pelo modelo de negócio, a tecnologia, a gente não teve sucesso. Mas agora, com esse anúncio da parceria com a TIM e tudo mais, a gente começou a ter uma procura bastante grande. A gente, em breve, imagina aí que vai ter já alguns projetos rodando em produção para poder compartilhar com os senhores. Tem uma experiência de bastante anos, 17 anos, e sempre trabalhando em modelo de parceria, tanto com os parceiros, né, na construção da solução, quanto com o cliente para satisfazê-lo, né? Como eu disse, já existe esse processo, né, de alteração das resoluções normativas da 414 e os artigos que atendem essa questão da medição do consumo. A gente já está fazendo um processo de aprovação e testes junto ao Inmetro para criar um roteiro de autenticação, né, de certificação do módulo de telegestão para ser considerado um medidor e, com isso, né, a poder apresentar esses dados e ser utilizados isso para faturamento do consumo de energia. Então, essa é uma iniciativa que a gente está fazendo, não só na ANEEL, mas questão da Anatel, todas essas questões de aprovação, já temos tudo isso, né? E eu acho que isso aí vai dar mais segurança para quem for adotar, para as empresas, diminui, digamos, os atritos e as discussões que vão ter com as distribuidoras de energia, né? Qual é o funcionamento? O funcionamento é bem simples, é como se fosse uma fotocélula, né? Normalmente o pessoal chama de fotocélula, mas na verdade é um módulo de telegestão. Ele tem uma dimensão de um copo desses como fala, requeijão. É o que vocês têm visto, o pessoal tem visto aí no mercado, né? Um pouco maior do que a tradicional fotocélula, mas ele não é tão grande. É padrão de conexão NEMA, do jeito que é padronizado, né? 7 pinos e tudo mais. Então, você simplesmente acopla em cima da luminária de LED, né? E aí ela faz toda a parte de comunicação com o driver, para fazer toda a parte de coleta de informações, envio de comando, gestão e tudo mais, né? A plataforma é feita do módulo, você não precisa construir uma rede. Então, aí já vem o primeiro diferencial. Toda vez que você pensa em adotar um sistema de telegestão, eu sou uma empresa de gestão da iluminação pública. Eu não sou uma operadora de telecom, eu não quero construir uma rede. Então, você já tem a rede construída, então isso te dá a flexibilidade de não ter que ir atrás de achar lugares para instalar seus concentradores, seus coletores de informação, brigar lá com a distribuidora para aprovar projetos para você colocar no poste, eventualmente repetidores de sinais ou esses coletores, achar para esses coletores terem uma saída para a internet via 3G ou às vezes até via fibra ótica e tal. Então, você não tem que construir, manter e operar essa rede, né? Você vai coletar através de um sistema aqui, né, que é o Nox Manager, o sistema, que pode se integrar a qualquer um dos sistemas que vocês têm. A gente já fez alguns testes de integração, por exemplo, não vou mencionar todos, mas um que eu conheço bem, que é o pessoal da Exato. Então, a gente já fez um teste de integração para poder passar todas as informações, desde o processo de provisionamento, de instalação e tudo, mas depois as leituras e os comandos e tudo normalmente, né? Então, aí a gente vai falar um pouquinho das funcionalidades do sistema, você pode fazer toda a gestão. Novamente, vou dar uma pausa aqui e perguntar se até esse momento já tem alguma questão, alguma pergunta aí que eu poderia esclarecer ou tentar abordar aí. Eu já tenho uma pergunta. Por que o Nox Manager... o Nox Manager está na nuvem, é isso? Se eu entendi direito? Exato, ele pode estar em nuvem ou pode estar na casa dos servidores da empresa, né, da concessionária. Tudo bem. Tá? A ideia aqui é minimizar o impacto da tecnologia, certo? Colocar a rede da operadora a seu serviço com SLA, com cobertura e com custo competitivo, ter um sistema em nuvem, diminuir ao máximo esse custo operacional mensal. Então, você vai ter lá uma parcela que seria esse custo de operação da comunicação de dados e parte do sistema que está em nuvem.
E a fotocélula, né, o módulo de telegestão, ele seria um ativo que você pode adquirir. A gente está tentando trabalhar com alguns parceiros para criar um modelo que, em vez de você até adquirir o módulo, você pagaria mensalmente pelo serviço. Né? A gente vai, eu tenho lá 10 mil pontos, então a gente forneceria 10 mil módulos, a concessionária vai lá e instala, mas em vez de comprar, ela pagaria, vamos falar assim, uma parcela mensal, que cobriria, digamos, o aluguel deste ativo, mais a comunicação, a gestão. É claro que isso vai depender, né, de taxa interna de retorno, volumes e tal, tudo mais, mas seria mais ou menos o seguinte: você recebe pelo seu serviço mensalmente, a contraprestação, né? E você tem lá os seus custos mensais, como antigamente não existia na telegestão, você tinha as rondas lá para verificar os day burns, se está queimada, providenciar a troca, não sei o quê, não sei o quê. Você estaria, digamos, substituindo, digamos, esse custo de operação e gestão da iluminação pública, né, pelo módulo, mas num modelo de prestação de serviço, onde você não tem que se preocupar com a questão de garantia, de operação. A única coisa é que realmente você é o responsável por instalar, e na necessidade de uma substituição, por manutenção, coisa assim. Quem tem a estrutura de operacional, de equipe de campo, é a própria concessionária. Então, a gente está também tentando viabilizar um modelo flexível, de CAPEX ou OPEX ou híbrido. Legal. Ô, Gardner, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você faz o georreferenciamento de cada um dos pontos aí? Normalmente, tem duas opções, a gente vai falar isso para frente, né? Mas, assim, resposta bem rápida. O georreferenciamento você tem no próprio processo de provisionamento, né, de instalação, a instalador lá lê o código de barras com o tablet, com o PDA dele lá, já cata coordenadas e faz isso. Uma outra alternativa, que é um custo, mas é opcional, de você colocar o módulo GPS na fotocélula, que eu particularmente ainda não enxerguei toda essa necessidade, né? E você ainda pode usar por triangulação, né? Você por rádio base, por distância de sinal, seria baseado tipo como a gente faz no celular hoje, para algumas aplicações, que é o Service Based Location, né? É um serviço de localização pela rádio base, mas ele não é preciso. Então, a melhor precisão é no processo de provisionamento e depois, e se você tiver, optar por um módulo de GPS na fotocélula. E ainda acho que o custo, né, no final, esse módulo vai acabar custando talvez aí em torno de 20 e poucos reais nacionalizado, um valor a mais. Eu ainda não sei se vale a pena, porque depois que você instalou, ficou ali parado, né? E aí você traz essa informação para o seu sistema de gestão e operação, e aí, claro, numa movimentação, numa troca, numa desinstalação, reinstalação, todo esse controle do ativo você tem que fazer para garantir que você daqui a pouco não tenha o seu cadastro minado, né, destruído por falta de informação. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não respondeu, sim. Obrigado. Tá bom. O controlador, né, ele é uma fotocélula, é um medidor com relé, com sensores. Você pode ter, por exemplo, sensor fotoelétrico de enxergar, né, ele trabalha existe a fotocélula ainda para trabalhar operacionalmente com a fotocélula como prioritária, o sistema como secundário, você pode programar isso. Lá dentro tem um processador, uma memória. Então, ele vai coletar todas essas informações, né, armazenar, processar e comunicar através do rádio que tem lá, e ele vai trazer, né, toda a parte de controle do acendimento, minimização, coleta desses alarmes baseado em horário, comportamento, qualidade do fornecimento de energia, identificação de comportamento anômalos, ou seja, tentar fazer uma predição de defeitos e manutenções preditivas, né? Faz toda a parte de leitura do consumo, para depois você fazer o faturamento junto à concessionária de energia, né? E processar inteligentemente isso. Aí você tem, né? A gente vai mostrar no sistema, tem as questões também de agrupamento, V1, V2, assim por diante, né? E aqui eu queria falar um ponto que eu acabei esquecendo de comunicar. Nós já estamos trabalhando com o LTN BOT, desculpe, nessa plataforma chamada eSIM. eSIM nada mais é do que um SIM, aquele cartãozinho de plástico que a gente coloca no nosso celular, eletrônico. Ou seja, ele deixa de ser um plástico, ele é um chipzinho que está ali. E qual é a vantagem deste modelo? A vantagem desse modelo é que, se caso você não queira fazer um processo de contratar X anos com a operadora A, ou hoje contratou com a TIM,
e daqui 3 anos você refaz a cotação e tem novos pacotes, novas facilidades, você quer trocar para Vivo, para telefone, para Claro, você não precisa ir em campo, você faz a troca da operadora remotamente, porque o SIM ele é programável e você pode migrar de operadora para operadora sem ter a necessidade de ir em campo e trocar o plástico, porque não existe mais, entendeu? Isso facilita no sentido de você ter custos operacionais melhores, com a melhoria dos serviços e competitividade, você pode optar em fazer isso ao longo do projeto. Projetos de iluminação são 10, 20, 25, 30 anos, né? Então, você vai ter refresh de tecnologia, mas também pode, ao longo desses períodos, fazer refresh, digamos, de serviço de comunicação de dados. No sistema de gestão, né, você vai ter lá o sistema que vai permitir fazer toda a parte de instalação, provisionamento, coletar as informações, gerar georreferenciamento, ter painéis de controle, fazer os agendamentos, as requisições, gerar os alarmes, tratar os alarmes, analisar, passar somente o que seja crítico, verificar se não está comunicando, por quê, quanto tempo, e disparar, né, serviço de campo para isso e tudo mais, verificar essas indicações de problema. Aí é aquela história, quanto mais avançado é o drive, quanto mais avançado é o sistema luminário e também a possibilidade, você vai coletando mais informações, vai criando uma avalanche de dados e você vai criando sistemas analíticos para te dar predição e tal. Quando eu trabalhava na Silvia, a gente tentava achar 1000 argumentos para convencer por que usar a telegestão, né? E assim, o argumento mais inusitado que eu vi, é um projeto realista, né? Lá na Flórida, a Florida Power & Light, né, a empresa de energia lá da Flórida, ela é responsável pela iluminação pública na área lá de Miami, vários pedaços do estado da Flórida, nem todas as regiões, mas Orlando, por exemplo, é separado. E aí tem uma região de praias que existe a época da desova das tartarugas. Então, eles conseguiram justificar parte do investimento no projeto, porque anualmente eles tinham que ir lá e desligar a fotocélula para que de noite a iluminação não acendesse e permitisse que as tartarugas fizessem as desovas, né? Então, aqui você pode mandar calendários, esquemáticos diferentes de atendimento, de ligar, desligar, de dimerizar e tudo mais. Mas é claro que isso é um exemplo assim muito peculiar e não é extensivo, mas tem projetos, como eu disse, que você controla a luminosidade baseada no trânsito, no tráfego de bicicletas, como é o caso lá de países da Europa que já fazem isso, ou até nas pessoas, porque lá fora existe muito essa questão de brigar, né, se sofre um acidente, um assalto, a municipalidade, a concessionária acaba sendo responsabilizada por não conseguir provar que estava adequadamente iluminado, né? Mas então, todas essas informações cada vez vão poder a gente profissionalizar, deixar de melhor qualidade, né, o serviço prestado para o município, para os cidadãos, né? De forma geral, aqui, não vou entrar em detalhes, mas tudo que a gente já comentou aqui um pouco, criação de grupos, medição de consumo real, armazenamento desses dados, transformar e fazer agrupamentos de acordo com o seu interesse, controlar segurança para evitar que um hacker vai lá, como a gente já vê nesses filmes de terror, aí, de ameaças, de fazer todo o apagamento, tudo. Uma coisa importante, como eu falei, né, tem relógio de sincronização para garantir a integridade da informação de medição e tudo mais, né? E tem a possibilidade de você atualizar. Como se trata de software, né? Hoje todo mundo está acostumado a dar o ACEPT lá para atualizar o Android, o iOS. Então, a gente tem a possibilidade de atualizar isso remotamente, chama Firmware Over the Air, né? FOTA. Então, você tem possibilidade de atualizar o firmware lá do medidor e da telegestão remotamente, sem estar em campo, seguranças de nível de criptografia com chaves de 128 bits. E, como eu disse, o GPS com antena integrada opcional, né? E aí tem as características do consumo, da tensão de operação, temperatura de operação, as proteções. A gente não consegue fazer esse produto inteiramente lacrado, né? Porque ele precisa trocar um pouco de ar com o ambiente para evitar um superaquecimento. Então, você pode trabalhar com IP67, mas a gente sempre procura trabalhar ali com 65, 55, para evitar a questão do superaquecimento dependendo das regiões, né? A vida útil estimada desse produto é de 10 anos e a precisão para esse tipo de categoria de medidor, que é de 0,5%. Né? Alguma pergunta mais, pessoal, por enquanto? Vai em frente.
Então, aqui estão as telinhas do sistema, né? Mas, assim, exemplificando. Em termos de diferenciais, né? Eu já comentei, é o único a utilizar essa rede de Narrowband IoT. Isso é realmente, em termos de cobertura, se você entrar lá no site da TIM, você consegue olhar a cidade que você tem interesse e você clica lá 3G, 4G ou NB. E ele mostra como essa cobertura cresce, por causa da forma como ele modula o sinal. Então, a cobertura é realmente um fato importante. Aqui, como está tudo em cima do poste, né, não é preocupante. Para a medição inteligente, às vezes o medidor está lá no subsolo, né, do prédio. Então, isso também faz bastante importância, né? Você tem uma comunicação estrela, ou seja, numa rede mesh ou outras tecnologias, um depende do outro para chegar no concentrador, né? E um concentrador pifando, você vai ter que ter um sistema daquelas células ali falar com a vizinha, e se ele tem esse sistema de recuperação de falhas, né? Aqui não, você tem uma torre e as torres se autocobrem, né? Então, se uma torre pifar, que não é o caso, porque hoje eles estão colocando baterias, sistemas redundantes, todo mundo foi obrigado, por questões de Anatel, a fazer uma melhoria muito grande nessa questão dos níveis de serviço, mas mesmo que uma torre venha a falhar, porque alguém entra lá e destrói, quebra, rouba bateria, sei lá o quê, o sistema consegue comunicar com uma torre vizinha, porque as coberturas de celular elas se overlapam, né? Ainda mais com o NB, que ela tem uma taxa de penetração maior. Então, realmente tem uma comunicação estrela que não depende do vizinho para chegar no sistema, e também permite você falar o seguinte: olha, aqui é uma V1, eu vou fazer, aqui é uma V2, também vou fazer. Aqui é no meio do nada, mas é uma praça pública, um negócio lá, é importante politicamente ou estrategicamente, eu vou iluminar. Então, tenho lá 50 pontos, eu não preciso criar uma infraestrutura de rede específica para aqueles 50 pontos, tá? Então, isso é uma flexibilidade que dá. Como eu disse, tem mais de 3.500 cidades já utilizando. A parte de construção, né, você não requer criar nenhuma infraestrutura, manter, que tem custos operacionais e tudo mais disso, né? Integra com as plataformas de mercado, como eu dei alguns exemplos, né? A implantação de projetos de pequenas quantidades ou de milhares, ou, né, projetos de 10 mil, 100 mil, 50, milhares de pontos, né? Pode ser um modelo de plataforma como serviço, ou seja, tudo em nuvem e tal, ou vocês, nessa opção do cliente, ter tudo instalado no seu CPD, nos seus servidores, né? Um modelo de negócio flexível, diz que é combinação de CAPEX e OPEX, monitoramento em tempo real, fácil instalação, né? A gente estima aí que é muito rápido. Plugou lá, ele já se conecta, em 1, 2 minutos ele já está comunicando, você fez o provisionamento, já você sai dali, terminou de descer da escada, já está funcionando, né? E não precisa depender de uma concentração. Aqui eu resumi, né, mas não vou passar por todos. Os produtos já estão homologados, estão testados com vida útil, por câmeras de aceleração de vida útil, né? Você coloca em câmeras de aquecimento para testar a aceleração da vida útil do equipamento, e você tem essa flexibilidade de criar pilotos de baixo custo. A instalação, como a gente disse, é muito rápida, faz todo o autoprovisionamento, menos de 2 minutos por luminária, né? Isso é o tempo da ativação e instalação do controlador. Não estamos falando de instalar luminária, né? Porque às vezes quando você vai fazer um projeto de modernização, você vai ter que instalar o LED, o braço, trocar, e daí já vai lá o sistema. Vamos supor que você fez a primeira modernização, ou já tem algumas áreas modernizadas, e você vai lá só trocar uma fotocélula convencional por um telegestão, 2 minutos, que a gente considera aí o tempo operacional, né? Tem todas essas questões de norma de ANEEL, Anatel, Inmetro, isso vai, né, garantir uma questão de qualidade, confiabilidade. O investimento e custeio, a gente imagina, a gente está falando, são números assim, alguns estudos, né? Nós estamos falando assim, um custo mensal dessa rede celular da TIM na faixa de R$ 1,50 por ponto. Ah, mas é muito. Mas a gente já viu estudos que para alguns volumes podem baixar significativamente para casos de até R$ 1 ou até menos, e agora com novas regulamentações que tiram aquelas taxas de Fistel, Quintel, e a forma de cobrança dos impostos deixa de ser ICMS, passa a ser ISS, assim por diante. A gente acredita que a médio e longo prazo essas redes vão ser tão competitivas quanto a gente vê falar hoje aí de Sigfox, que tem um preço aí de R$ 10 por ano por módulo, né? Então a gente imagina que vai chegar até mais competitivo que isso. A experiência que a gente tem das próprias operadoras, dos sistemas que são, né, de padrões e tecnologias abertas, né? Nós estamos, hoje a gente está trabalhando com um modelo que é importado,
mas a gente já fez um acordo entre a empresa internacional e uma empresa aqui no Brasil. Nós já estamos fazendo a nacionalização, então a gente já está, a partir de abril, a gente já vai ter os modos nacionalizados, que reduz bastante a questão do custo de investimento, né? Então, isso por benefício fiscal e o custo mais competitivo, né? É um modelo de tecnologia evolutiva protegido, ou seja, a hora que tiver o 5G, a hora que tiver o 6G, daqui 5 anos, daqui 10 anos, 15 anos, você não vai perder essa retrocompatibilidade, né? A questão da eficiência energética, a gente já comentou. Então, assim, o resumo disso tudo aqui é o seguinte: é uma alternativa, todas as tecnologias têm suas vantagens, desvantagens, seus benefícios e seus desafios, né? Mas a gente acredita que realmente essa tecnologia dá aspectos de custo e de flexibilidade que as tecnologias até agora não tinham apresentado, para te dar rapidez na implantação, não depender de aprovar, de colocar concentradores em postes ou em torres e tudo mais, e sair rapidamente implementando, já disponível, não é um sonho, né? Você ligar lá para a TIM, vai ter áreas de cobertura em 3.500 municípios. Se não tiver aí o projeto for lá significativo, de 500 pontos, 1.000 pontos, a TIM vai lá e faz um upgrade da rádio base e transforma ela numa rádio base mais moderna, por software, inclusive, não tem nada de hardware, e ativa a função, como a Claro também pode fazer e tudo mais, né? Então, assim, vou aqui, né, dar mais uma pausa e ver se posso esclarecer algumas dúvidas ou tentar ajudá-los em alguns esclarecimentos. Então, quem tiver perguntas, por gentileza, façam perguntas. Eu não estou vendo o chat aqui, se de repente alguém colocar no chat, mas me fale aí, por favor. Ô Gardner, desculpa a pergunta de leigo aqui, tá? Mas eu vi que você falou que a precisão de medição é 0,5%, né? A minha pergunta é se, comparado com os medidores residenciais, esse tipo de medição é preciso o suficiente, se o componente que faz ali a medição é o mesmo que é utilizado em residências, ou se atende norma, está dentro das normas aí? Exatamente, a mesma norma dos medidores residenciais, né, e até de grande porte é meio, né, que é a categoria clássica. Somente clientes industriais, né, daí no caso são clientes atendidos em média tensão, e algumas distribuidoras podem exigir o medidor de 0,2, né, 0,2 de precisão, mas esse está alinhado com a categoria que este equipamento mede, que é em baixa tensão, que é um consumo de até tantos quilowatts, né, e tudo mais. Então tá alinhado. Ele é a mesma, é idêntico ao medidor, com a diferença de que ele não tem os terminais, o terminal ali é o próprio conector NEMA, né, e não tem um display, porque o display é por software remoto, né, você vê através do sistema, né. Você tem condições de fazer acesso local para você, se você tem algum problema, você tem mecanismos de comunicação local com Bluetooth ali para fazer um diagnóstico local, embora você vai ter uma série de ferramentas para fazer comunicação remota e tudo mais, para fazer diagnósticos, manutenção e tudo mais. Mas você pode ter um opcional de ter comunicação local remota para falar, porque a gente não enxerga, né, a necessidade disso. É muito mais fácil, está com algum problema? Tira lá, troca, coloca um outro e faz a manutenção em bancada, porque é muito mais simples do que mandar um técnico especializado em campo para tentar fazer diagnóstico e corrigir, tendo que trocar, tudo bem, precisa do caminhão, cesto e tal, mas é muito mais fácil, né? Mas a sua pergunta está correta, ele regulatoriamente, ele atende 100% à regulação do medidor residencial, até comercial, mas monofásico, no caso, né? Não é trifásico. Mais perguntas? Um outro ponto, eu vejo normalmente aí os produtos que tem no mercado tem antena, né? O seu não tem antena, por quê? A antena é interna, na própria plaquinha, você tem um sistema de criar uma antena ali dentro, né? Dentro da própria placa, e como nós estamos falando de estar em cima, e como eu falei, as frequências de comunicação dessas redes narrowband, elas permitem uma propagação, uma potência maior, você consegue com uma antena interna, vamos falar assim, né, dentro da cápsula ali, permitir essa comunicação. Então, você não precisa ter uma antena externa. Mesmo 3G, em alguns modelos que eu já vi de operação, às vezes tem uma anteninha pequena, parecendo ali um palitinho, né, um pouco mais grosso que um palito de fósforo, né? Mas como você está falando de um narrowband, que ele tem uma fórmula de modulação, e por ser uma frequência regulamentada, você consegue usar um rádio de maior potência no transmissor e no receptor,
você não precisa de uma antena externa, o que diminui, é um item ponto de falha, é um item para vandalismo, questão de corrosão, questão de, né, e tudo. Então, a gente consegue fazer isso com uma antena interna já na própria construção do módulo, entendeu? Entendi. Bom. Mais perguntas, gente? Você tem mais coisas a apresentar, senão a gente pode fazer mais perguntas. Não, aqui eu quis tentar ser o genérico, mas alguma coisa técnica para dar chance de interação, né? Para a gente poder exercitar e, se caso, né, alguma coisa específica, a gente tentar atender. Senão, no último slide ali tem os nossos dados, né? Então, eu vou deixar essa cópia da apresentação tanto para o Felipe, que é nosso diretor executivo, eu que trabalho na parte do negócio, o Gregor, que tem toda a parte de serviços e atendimento comercial, né? E a parte de comunicação e marketing. Mas aí eu vou deixar a apresentação com o senhor Isaac, daí o senhor compartilha aí com o pessoal no grupo aí que vocês devem ter, né? Okay. E aí fica fácil de manter contato, se caso tem uma dúvida ou algum estudo muito específico que queira fazer. Eu tenho algumas perguntas. Uma das perguntas é se numa cidade como São Paulo, que é grande, houverem 3 sistemas e o seu é um deles, esses sistemas se comunicam, porque às vezes uma rua pertence a um sistema e a continuação da rua está em outro sistema. Tem como se comunicar para ter uma ação na rua inteira ou não? Olha, vai depender de quais são esses sistemas. Eu não dependo de um sistema do lado para me comunicar. Eu me comunico direto com a torre de celular. Então, vamos supor que São Paulo já implantou uma rua ou algumas luminárias daquela rua numa tecnologia que mexe ou até Sigfox ou o que quer que seja, né? O meu sistema, ele pode se integrar a esse outro, mas não localmente por comunicação de rádio, porque eu estou falando lá com a torre, eu enxergo e mando as informações. E aí os sistemas lá atrás que gerenciam vão se comunicar e falar, olha, eu vou apagar toda essa rua, eu vou acender toda essa rua, eu vou dimerizar. Então, você vai fazer isso. Por quê? Porque eu não preciso enxergar o meu vizinho para comunicar, né? E essa é a beleza, digamos, dessa abordagem. Porque você pode falar, olha, eu vou colocar nessa rua, vou colocar ali, tem essa praça, tem isso, tem aquilo, eu posso colocar, independente de ter uma massa que justifique a instalação de um concentrador, que é mais um equipamento em campo para dar manutenção. Então, você não depende. Agora, dependendo de qual for essa outra tecnologia, aí é um narrowband ou um 3G que roda sobre a celular. Ele não vai se comunicar diretamente porque ele não faz esse modelo de peer-to-peer, né? De lado a lado, né? De parceiro ali, como é o caso da rede mesh, que um usa o vizinho para se comunicar. Mas eu vou conseguir chegar, né, pela rede celular, eu vou conseguir chegar nele. Eu vou mandar um comando, ela vai na rede, na torre e volta para aquele caminho. Cada um desses pontos é um endereço dentro do conceito de internet, é como se fosse um celular, como se fosse, a gente fala um IP, né? Um IP, um MAC address e um IP lá. Então, eles são individualmente endereçáveis, eles são como se fosse um dispositivo como um celular, né? Não depende do vizinho para eu falar. E eu me comunico, mas eu consigo fazer um WhatsApp com a pessoa que está ali do lado, porque eu endereço aquela pessoa, mas eu não fui direto na pessoa. Eu fui na torre, da torre fui para lá, mas a velocidade, a latência, né, o termo técnico para isso, ela é muito baixa, então você não tem problemas de delay, não tem problemas de retardo, atraso da informação. Não sei se eu entendi e respondi sua pergunta. Por favor, se for o caso. Eu entendi, sim. Eventualmente, um aplicativo serviria para comunicar os dois sistemas. Agora, uma outra pergunta. De que forma esse sistema ele é melhor do que sistemas proprietários que usam banda aberta, já que esse usa uma banda liberada pela Anatel, liberada, vamos dizer, comprada por uma TIM, por uma Claro ou por uma Vivo. E outros sistemas usam banda aberta que pode haver interferência. Então, de que forma ele tem uma vantagem sobre sistemas que usam banda aberta? Em condição de interferência. Assim, eu trabalhei com sistemas que rodam em mesh, 900 MHz, e você cria uma série de mecanismos, né? Você está trabalhando numa frequência 900, às vezes 2.4,
até o modelo de Zigbee aí e tal, né, que tem protocolo Zigbee também, além do Mesh, você realmente pode tentar minimizar, digamos, o impacto das interferências. Elas vão existir, né? Mas elas vão de uma certa forma degradar um pouco o seu sistema. Numa atividade, digamos assim, explícita de querer prejudicar o sistema, você pode até criar mecanismos para prejudicar o sistema. Sistemas são violáveis, né? Quer dizer, mais fáceis e mais difíceis, mas de alguma forma eles podem ser violáveis. Quando você trabalha em frequência da operadora, se você tiver alguma interferência que não está autorizada, você vai, a operadora mesmo vai brigar por isso e vai eliminar aquela interferência, né? Porque aquele espectro está reservado a ela. Mas aí você fala assim, mas poxa, mas aí a operadora muda. Esses rádios que vão ali dentro, eles não conversam numa única frequência, né? Eles têm uma sequência de bandas que eles falam. Então, por quê? Porque a cidade X, o NB está na 1.7, na cidade Y está em 900 e pouco, outro está 450. Quando vier o 5G, vai lá para 2.7, 3.5 giga. Então, esses rádios que estão dentro do comunicador ali, eles falam uma série de... Isso é um padrão, né? Existe o que eles chamam de bandas, né? Então, as bandas que o Brasil utiliza, os rádios falam 80%, 90%, às vezes até 100%, dependendo das frequências. Então, não importa por qual torre você está sendo atendido, e por isso que você pode migrar da Vivo para TIM e assim por diante, porque o rádio que está ali dentro ele fala vários. E ele também faz modelos de modulação e tudo para evitar a questão de interferência, de frequência, e o sistema tudo é construído. E se você tiver algum problema, você está recebendo um serviço da operadora, e você pode ir lá reclamar o SLA, você pode exigir um contrato em que ela não pode dar downtime, não pode deixar sem cobertura e tudo mais, né? Então, tudo isso é. E outras, as operadoras acordaram, né? O universo de celulares que vão ter no Brasil, consumo de dados, elas não vão vender muito mais celulares, elas vão vender mais megabytes, gigabytes, né? E cada vez, às vezes, até mais pelo mesmo preço. Investe e continua cobrando o mesmo tanto para pagar aquela conta, né? Então, elas estão vendo esse mercado da internet das coisas como milhões a bilhões de devices. Então, elas estão atentas a esse caminho. Então, eu não vejo nenhuma operadora desistir de atender, né, como estão atendendo os pontos de venda, aqueles POS, de maquininha de cartão. Então, assim, eu acho que a gente está muito mais seguro, muito mais protegido de qualquer violação, seja intencional ou não intencional, de longevidade, porque as migrações das frequências elas são programadas, então elas ocorrem. Até hoje a gente tem sistemas funcionando em GPRS que mandam informações via SMS e comunicação de baixíssima velocidade, mas você tem uma série de dispositivos ainda falando de GPRS, né? E quantos anos? Então, o LTE, nós estamos falando de usar a tecnologia LTE, que é um adiante da 4G, não é a 5G, mas é um adiante da 4G. Nós estamos falando que essa tecnologia vai perdurar pelo menos 20, 30 anos ainda no mercado, né? E existe o compromisso de retrocompatibilidade. Então, acho assim, te traz uma segurança muito maior de que daqui a pouco falar, olha, quem estava usando essa frequência aqui que é livre não vai ser mais porque a Anatel quer usar para aquilo. É claro que não é uma coisa simples, mas pode acontecer. Então, acho que as interferências intencionais, não intencionais e as questões regulatórias, você está mais protegido do que um sistema de frequência não licenciada ou pública, vamos falar assim, né? Ok. Uma nova pergunta é a seguinte, já que a comunicação se dá por uma plaquinha eletrônica, esse sistema não pode ser usado na iluminação de interiores, colocado nas luminárias, uma plaquinha em cada luminária? Sim, a gente pode, a gente já está fazendo alguns estudos, porque tudo depende do propósito, né? Então, qual é o propósito de você colocar no sistema interno, né? Normalmente, o sistema interno, talvez você pense em controlar conjuntos, então seria um módulo, tipo controlador de conjuntos. Mas, por exemplo, estacionamentos privados de supermercado, de redes, de cadeias de negócio, lugares públicos, mas assim, quase que, né, estádios, lugares de concerto, lugares específicos, que você, digamos, não pertence à concessão de iluminação pública, todos esses lugares a gente imagina. Imagina também que em alguns modelos de negócio, onde você tem, digamos, controladores de segmento, você, em vez de ter um por luminária, porque a luminária ela o modelo dela é diferente, não tem um encaixe mesmo, você teria isso dentro de uma caixinha de controle, certo? Para ler. Claro, daí você vai estar lendo o conjunto, você não vai dimerizar uma, você dimeriza todas, você vai controlar todas ao mesmo tempo, porque elas estão no único circuito. Mas a gente já viu isso acontecer em outros países,
Então, esse mesmo, a gente está fazendo a mesma analogia que está acontecendo nos países. Tem países que controlam, né, por segmento, que é o caso de túneis, o caso de algumas aplicações, mesmo da iluminação pública. Então, você pode pegar e colocar isso em qualquer formato. Ela está aqui no modelo de uma fotocela, de um copinho que encaixa ali no conector NEMA, pela necessidade imediata dos projetos de telegestão, né? Não que se restrinja a isso, né? Okay. Nós participamos das reuniões do Inmetro, da área legal, e na nossa opinião, eles levaram para ensaios por lote com um grande número de medições e muito caro, e nós achamos absurdo, por exemplo, já que o seu sistema ele mede com uma precisão de 0,5%, por que tem que ser medido por lote, com um monte de medições, custando uma fortuna? Nós realmente não achamos necessário fazer uma coisa dessa. Já que mede direito, não tem por que controlar o tempo inteiro por lote pagando uma fortuna. Qual o seu posicionamento sobre isso? Eu concordo. Eu acho que assim vai chegar a um ponto, né, que a internet das coisas e as capacidades vão estar individualizadas, né, como hoje. Antigamente, sei lá, você tinha lá, o computador tinha que ligar por um cabo. Hoje, todo computador tem seu Wi-Fi, tem sua carregamento, o celular já tem carregamento sem fio e tal. Eu acredito que o mundo vai partir para essa individualização, mas não é por desperdício, é para simplesmente dar granularidade, dar eficiência, dar redução de custos, dar gestão, controle, melhoria, porque a gente, no final do dia, o que a gente quer? Né? Salvar o planeta, consumir menos energia, jogar menos detritos. Então, tudo que você possa fazer para tornar os modelos mais eficientes, eu acredito que vai nisso, vai chegar ao ponto em que, eventualmente, na própria luminária, na própria lâmpada, sei lá, vamos falar assim, você vai ter alguma capacidade de inteligência. O custo talvez ainda não chegou nesse ponto, mas a gente já está vendo alguns equipamentos, máquinas de lavar roupa, esses appliances, né, já vindo com capacidade de comunicar, com um aplicativo e tal. Eu acredito que vai chegar a esse ponto. Mas é uma questão também de equação, né, de coisa. Eu acho que, no caso específico da iluminação pública, eu acho que, já por não ter um sistema específico de alimentação, né, você não tem uma rede, em algumas cidades tem, mas na maior parte não é uma rede própria. Você tem problemas de qualidade, às vezes da rede, tudo. Eu acho que quanto mais granularidade você tiver, mais fácil de você proteger o teu investimento, de saber realmente qual o consumo, de controlar, de gerenciar a operação e a manutenção daquilo, de detectar se queimou uma série de luminárias LED, foi por culpa de fornecimento errado, de qualidade, que você tem que ter lá essa informação. Então, acho que passa por isso, acho que passa por dar mais autonomia, mais controle e flexibilidade para os operadores desse negócio. Então, a minha visão é essa. Agora, é claro, tem questões regulamentares que estão se discutindo, tem questões de aplicação, custo, mas eu acho que a velocidade das coisas estão cada vez mais rápida e daqui a pouco a gente vai ter tudo e qualquer coisa chipada, né? No sentido de ter uma capacidade de comunicar de algum jeito e chegar às informações. Mas eu acho que é isso. Não sei se eu entendi corretamente a sua pergunta, doutor Isaac. Não, entendeu corretamente. Apenas que nós participamos das reuniões lá do Inmetro, em que participou uma pessoa da ANEEL, e nós achamos que eles estão, não exagerando, super exagerando, que não há necessidade do que eles estão pedindo e dos custos que custariam para as empresas implantar esses sistemas, e eles dificultam, na minha opinião, a implantação desses sistemas avançados de telegestão. Ou seja, eles criam um problema desnecessariamente por causa de custo e da burocracia que eles têm. Eu concordo com o senhor e vou dar um exemplo assim, bem prático. Eu acho que o papel do regulador é proteger uma entidade fraca. Então, o consumidor brigando contra a CEMIG, contra a Enel, qualquer uma delas, é um consumidor, coitadinho, um CPF brigando com o CNPJ. Mas quando você está falando de uma concessão, você está falando de duas empresas que têm corpo jurídico, que têm advogados. Então, se você tem uma coisa a contestar, não precisa da ANEEL
falar, não, você tem que mandar os dados, tinha uma ideia de certificar os dados, fazer blockchain. Eu acho que vai passar por isso em algum momento, mas para que cobrar, aumentar, criar dificuldade, se do lado de cá tem uma concessionária ou um município que é forte o suficiente para discutir com a distribuidora se há um desentendimento, né? Então, você tem um equilíbrio de forças. Eu acho que a ANEEL tem que se preocupar, né? Ele se preocupa muito mais, como é o caso da Anatel, com o consumidor, que é uma pessoa frágil, um CPF para brigar com o CNPJ. Então, acho que isso aí, quanto menos regulado, né? Mas quanto mais determinado com as diretrizes, mais fácil de se autorregular pelo um convívio. O ente também quer ganhar dinheiro, né? Os dois lados querem ser beneficiados e ganhar dinheiro. Então, vão achar o equilíbrio da relação. Mas, assim, não é simples e é complicado, e aí é uma discussão mais política do que lógica, né? Eu fico feliz porque concordamos perfeitamente. Uma outra pergunta é a seguinte: muitas ruas não